estava eu pelas bandas de Mugadouro, no dia 4 de março de 1989, a dar uma volta de bicicleta e quando estou a chegar à entrada da vila, numas árvores à direita da estrada, umas árvores que estavam sem folhas, vejo assim uns passarinhos rosados, mesmo ao lado da estrada. Parei, pus-me a olhar para eles e cheguei à conclusão que tinha acabado de ver uma espécie nova, o Dom Fafo, que é o tema para a conversa de hoje com o José Sousa. Olá. Olá, Gonçalo. Olá a todos os que nos ouvem. Pois é, o Dom Fafo é daquelas aves que faz a alegria de quem a vê, porque realmente é um bichinho extremamente colorido, não é? É verdade. É uma ave que não pode deixar de chamar a atenção, principalmente pela intensidade das cores. É verdade. E então diz-me uma coisa: se alguém quiser ativamente procurar esta ave para vê-la, qual é a tua recomendação? Bem, esta não é uma ave muito fácil, porque é uma ave que, apesar de muito colorida, é muito discreta. Esta ave não tem aquilo a que nós possamos chamar um canto, faz assim uns assobiozinhos, que são um chamamento que se ouve também no inverno. Na primavera talvez faça mais qualquer coisa, mas não é uma ave que vocalize de forma muito intensa. Portanto, temos que estar atentos aos pequenos sons que vai fazendo e temos que os procurar. Eles andam sempre no arvoredo. E acho que aqui, para responder a essa questão, temos que distinguir duas situações, que é a época dos ninhos, que é primavera-verão, e o resto do ano. Na época dos ninhos, o Dom Fafo ocorre principalmente no norte do país, não exclusivamente, mas principalmente no norte e em especial no noroeste, que é a zona onde eles são mais abundantes, porque é uma espécie que também gosta de alguma umidade e da influência atlântica. E aí é procurar em zonas de árvores, as chamadas folhosas, as árvores de folha larga. No resto do ano, eles aparecem mais para sul, até ao Algarve, mas continuam a preferir zonas com alguma umidade e árvores folhosas com rebentos, que eles gostam também de devorar os rebentos, e portanto aparecem muito em zonas, por exemplo, em galerias ripícolas, que é ao longo de linhas de água. Mesmo no Alentejo e no Algarve, não é raro encontrarmos em linhas que tenham freixos, ou amieiros, ou salgueiros, e esse tipo de árvores. Podem aparecer noutros sítios, eu já os vi em montados de sobre, por exemplo, podem aparecer em matagal também, em carvalhal. Portanto, podem aparecer em habitats variados, mas tem que ser zonas com vegetação razoavelmente densa, que tenha rebentos onde eles se possam alimentar. Portanto, a resposta depende um bocadinho, de facto, da época do ano. Mas esta espécie que tem uma distribuição, vá lá, europeia, depois estende-se um bocado ali também pela Ásia, mas julgo que em termos de densidade populacional, talvez a maior parte seja aqui a nível da Europa, diria eu, não? Bem, a distribuição mundial deles, de facto, é vastíssima, vai desde a Península Ibérica, apanha praticamente toda a Europa, embora na orla do Mediterrâneo estejam ausentes como nidificantes, toda a Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, até ao Ártico, e depois estendem-se pela Ásia fora, passando pela Turquia, pelo Cáucaso, pela Ásia Central até ao Japão e quase ao extremo oriente da Rússia, na península de Kamchatka. Em termos de distribuição, de abundância, desculpa, que era o que me estavas a perguntar, isso é mais difícil responder como é que é na Ásia, porque não há muitos dados sobre a abundância na Ásia, portanto não sei dizer até que ponto é que na Europa são mais ou menos abundantes do que na Ásia. Mas Portanto, olhando, por exemplo, para o eBird e vendo ali uma certa escassez de registros na Ásia, poderá ser mais uma questão de, digamos, cultural, de não fazerem os registros, do que propriamente de uma abundância mais reduzida, não? em parte cultural, se quiseres, de até inclusivamente de não usarem o eBird, porque nem toda a gente faz os registros, e além disso há outras plataformas, o eBird não é a única plataforma, mas por outro lado nota que na Ásia, ao contrário do que acontece na Europa, na Ásia estou a falar nessa parte da Ásia Central, não estou a falar no Sul, nessa parte da Ásia Central que corresponde à Rússia e ao Cazaquistão e a países vizinhos,
a densidade populacional é muitíssimo baixa e tens zonas em que tu podes andar centenas ou se calhar milhares de quilómetros sem passares por nenhuma localidade, sem passares por sítios habitados. Portanto, são zonas que não são regularmente visitadas. Portanto, nós em termos de comparações entre a Europa e a Ásia, temos que ter sempre em conta que a cobertura na Ásia é muitíssimo mais baixa do que é na Europa. Portanto, nós podemos fazer comparações dentro da Europa, não com a Ásia. Olhando para o mapa da abundância, por exemplo, que vem no segundo Atlas Europeu, o que se vê é que a abundância está mais ou menos, enfim, tem manchas, mas está mais ou menos uniformemente distribuída pela Europa, desde o sul até ao norte. Tem zonas de maior abundância nas Ilhas Britânicas, nos Alpes, na Suíça, portanto, na Áustria, na Escandinávia, na Finlândia, nos países do Báltico, certas zonas da Rússia. Portanto, ele é razoavelmente comum nas chamadas latitudes temperadas. Quando desce até ao Mediterrâneo é que eles começam a desaparecer, porque, como eu referi, isto é uma ave que gosta de alguma umidade e, portanto, quando chegamos a zonas muito secas, eles acabam por já não aparecer. Aquela faixa onde ela, nesse mapa de distribuição, aparece como sendo visível no ano inteiro, mais uma vez voltamos àquele tipo de situações em que isto não quer dizer necessariamente que as aves sejam sedentárias. Não, ou seja, estamos a reportar-nos agora ao mapa que aparece no Birds of the World, por exemplo, Por e em exemplo, que. Como? por exemplo, esse sim. Sim, pronto. Na Europa realmente eles estão presentes o ano inteiro, mas quando entramos pela Ásia, nós vemos que há uma faixa que assim a olho estará acima dos 60 graus norte, que é mais ou menos a latitude de Estocolmo, e acima dos 60 graus eles só estão presentes na época dos ninhos. Depois abaixo dos 60 graus estão presentes o ano inteiro e depois mais para sul, quando descemos até ao Cazaquistão e ali à zona do Cáucaso, eles em grande parte são invernantes. É claro que esses que estão na faixa intermédia, onde a espécie está o ano inteiro, muitas vezes têm um estatuto que aparece descrito em alguns guias de campo como sendo migrador parcial. Migrador parcial é uma expressão que se utiliza para caracterizar o estatuto migratório de uma população em que alguns indivíduos permanecem nas zonas de reprodução durante todo o ano, mas outros são migradores. Portanto, nestas zonas de transição, em que há uma parte da população que é migradora e uma parte que não é, tu tens muitas vezes uma mistura de indivíduos que até podem nidificar na mesma área, mas depois têm padrões migratórios diferentes. E, portanto, estes mapas, obviamente, são uma simplificação apenas para nos dar uma ideia que as populações mais a norte são tendencialmente migradoras e as populações mais a sul são tendencialmente sedentárias. Mas isto tendencialmente aqui é para fazer um bocadinho a ressalva de que há uma percentagem de indivíduos, mesmo nas zonas mais a sul, que também pode migrar. Portanto, isto é, às vezes não é muito fácil de caracterizar isto de uma forma resumida, porque os padrões depois são muito complexos. Mas existem registros de anilhagem que permitam, digamos, identificar as que nós cá temos se vêm de alguma migração ou se são aves residentes. Bom, é assim, assim, de uma forma muito sucinta, eu diria que se sabe muito pouco acerca do que é que fazem os nossos donfafes, quer dos que nidificam, quer dos que aparecem para invernar. Sabe-se muito pouco, há poucos dados. De qualquer forma, sabe-se que alguns indivíduos oriundos da Europa Central aparecem por cá, porque há o caso de um donfafo que foi anilhado na Alemanha e recuperado no nosso país. Isto já para aí na década de 70. Portanto, sabe-se que aparecem. Agora, quantos é que. Esse peço desculpa, foi recuperado em 1971, tinha sido apanhado na Renânia do Norte-Westfália, que é no oeste da Alemanha, e foi recuperado em 1971 em Vila Franca de Xira. Estou a dizer mal as datas. Ele foi anilhado na Alemanha em junho de 71, portanto, provavelmente estava-se a reproduzir, e foi recuperado em Vila Franca de Xira em dezembro de 72. Portanto, ele veio cá invernar. Esse é um dos poucos casos, e há outros movimentos entre a costa basca e as zonas costeiras francesas. Mas o número de recapturas fora da península é relativamente reduzida, portanto, como o mapa de distribuição na Europa os mostra como estando presentes o ano inteiro, isto sugere que
o número de indivíduos de Dom Fafos que chega a Portugal no inverno seja que chega a Portugal vindos de fora da península, portanto, vindos de outros países europeus, que seja relativamente reduzido. Por outro lado, sabe-se que há movimentos dentro da Península Ibérica. Por exemplo, houve um caso de uma ave que foi anilhada no inverno perto de Badajoz, no inverno de 1989, e que na primavera seguinte estava na Galiza, porque eles na Galiza são muito comuns como nidificantes. Portanto, isto para dizer o seguinte: como eu referi, os Dom-Fafos nidificam principalmente no norte do país, embora apareçam um pouco mais abaixo, mas nidificam sobretudo a norte do Rio Douro. Aparecem durante o inverno para sul, no Alentejo e no Algarve também. Agora, não quer dizer que venham de outros países europeus, podem vir da Galiza ou de outras zonas do norte de Espanha. Portanto, podem ser aves de origem ibérica que desceram até ao sul. Mas isso não sabemos. Portanto, há aqui várias hipóteses em cima da mesa que só com estudos de anilhagem conseguiremos confirmar. Uhum. Esta espécie de ave tipicamente voa em bandos, ou é uma questão mais de grupos familiares pequenos, digamos assim, para quem os quer observar, digamos assim, qual é a probabilidade de a gente encontrar assim um bando grande disto? Eu, bandos grandes nunca vi. Eles no inverno, como acontece com a maioria das aves granívoras, juntam-se em bandos para se alimentar, e portanto Este não é um é raro nós fringílide, não é? vermos Dom-Fafos. Portanto, Como? este é um fringílide também, não é? É um Portanto, frigilídeo, sim. será Eles possível juntam-se em juntar-se bandos com para se outras, alimentar. Como? será possível também se juntar com outras espécies de fringílides? Não é muito habitual porque eles têm uma dieta muito peculiar em que se alimentam sobretudo dos rebentos e, portanto, eles costumam andar ali nas árvores à procura desses rebentos e de inflorescências de salgueiros, por exemplo, embora também se possam alimentar de bagas ou de sementes. Mas, aliás, na Serra da Estrela, há uns arbustos que há muito na serra, em altitudes intermédias, que é a tramazeira, que é o nome científico, Sorbus alcoparia, que em novembro dão umas bagas vermelhas muito características, e eu já os vi lá a alimentarem-se de bagas de tramazeira, portanto eles gostam de aproveitar essas bagas do outono. Eles não se associam muito a outras espécies de fringilídeos, e os bandos que eles formam, que eu já tenho visto, normalmente são 3, 4, 5, 6, não vês bandos de 50 como vês com tentelhões ou com pintacilgos, isso não é habitual. Portanto, vês pequenos bandos em alimentação, isso é normal, diria até 4 ou 5 é normal, pontualmente mais, mas não vejo bandos muito grandes, talvez também por eles não serem assim muito abundantes, não há assim tantos, mas nós estamos numa zona marginal de ocorrência, portanto se calhar não chegam cá muitos. Quando referiste agora que uma dos aspectos que faz parte da dieta desta espécie, que são os rebentos, faz-me lembrar que eu li para aqui umas coisas que, pelos vistos, em alguns países, principalmente por causa dos pomares, que havia incentivos para a captura de Dom-Fafos, precisamente porque, para todos os efeitos, eles eram considerados uma peste, davam cabo das árvores de fruto, a comer os rebentozinhos dessas árvores de fruto. É possível, pois as aves que causam danos económicos a produtores de bens agrícolas normalmente acabam por ser pouco apreciadas por esses produtores e, portanto, ao longo dos tempos foi havendo campanhas ou ações de perseguição a determinadas espécies consideradas nocivas e ainda hoje, como sabes, há espécies que suscitam sentimentos negativos nesse mesmo contexto. A diferença é que hoje todas as nossas aves selvagens são protegidas por força da Diretiva Aves e, portanto, estar a abater aves selvagens sem autorização hoje em dia é ilegal. Há 80 ou há 100 anos não só não era, como até havia agentes e incentivos dados até pelo próprio Estado. É ilegal, mas continua a haver captura, e desta espécie também, em particular, capturas, por exemplo, para criação, etc, etc. Continua assim, ou seja, a prática é ilegal, a prática de captura de aves selvagens não desapareceu, embora tenha diminuído bastante, diminuído em parte pelo facto de ser ilegal e de haver coimas e às vezes até penas de prisão, em certos casos mais graves, retrai as pessoas de perseguir a atividade, por um lado, e por outro lado, porque eu acho que também há uma maior consciência ambiental e também a isto associado o êxodo do mundo rural, portanto havia muito mais gente a viver nas aldeias e havia muito mais gente que quer ir aos ninhos, quer apanhar passarinhos com armadilhas no outono.
Hoje em dia há menos gente no campo, continua a haver estas capturas, sem dúvida, é ilegal, existe também, às vezes há serviços que fiscalizam isso e de vez em quando vemos uma notícia ou que foram apreendidas aves capturadas ilegalmente ou que um indivíduo teve que ir responder em tribunal por determinado tipo de capturas. E os fringilídeos, em particular, são muito apreciados porque são aves relativamente fáceis de criar em gaiola, em cativeiro. E os criadores, de facto, esta é uma das espécies que procuram. Não há muito tempo atrás, recordo-me de ouvir um comentário do estilo: sim, senhor criador, só com aves já anilhadas previamente, etc, etc, mas, e com o tal documento do CITES, não é? Mas na realidade ainda há quem procure estas aves selvagens para, para evitar precisamente portanto, a consanguinidade, etc, etc, a introdução de Pois é doenças. possível, mas como sabes, estas regras existem também para proteger as populações de aves selvagens que, em alguns casos, diminuíram muito, precisamente por via das capturas ilegais. Portanto, enfim, a lei neste momento não permite a captura de quaisquer animais selvagens, exceto no contexto da caça, e na caça é só para as espécies que fazem parte lá das listas publicadas em edital. Portanto, mas enfim, este tipo de aves, os fringilídeos, eram muito capturados. E há uns anos até houve um episódio curioso que me contaram, eu não testemunhei isto, mas contaram, curioso e bastante quase arrepiante. Se isto tivesse ido para a frente, eu já vou explicar. Tu sabes que nos Açores, na ilha de São Miguel, existe uma ave que é muito próxima desta, que é o priolo. Exatamente. O priolo, que atualmente é considerado uma espécie distinta, que é o Pirrula morina, havemos de falar nele um dia destes, quando chegarmos lá a essa conversa, quando eu for aos Açores, que ainda faltam uns aninhos, ainda faltam nesta cronologia, porque eu já lá tive. Exato, exato. Pronto. Mas na altura, quando eu comecei a ver aves, o priolo era considerado uma subespécie, era o Pirrula morina. Ora, o priolo é muito parecido com o Dom Faf, parece as nossas fêmeas. Parece as nossas fêmeas. Ou seja, os machos não são rosados, são assim meio cinzentos. Depois há mais umas diferenças na plumagem, creio que não tem o urupígio branco, o urupígio é mais acinzentado e há também umas diferenças nas asas, mas à primeira vista podem-se confundir com as nossas fêmeas. Ora, há uns anos já foi há uns anos valentes, este episódio passou-se talvez há uns 20 anos. Não sei precisar a data, mas foi já assim, há uns 20 anos ou mais. Então o que é que aconteceu? Numa dessas feiras em que às vezes andavam a vender passarinhos em gaiola capturados ilegalmente, passou lá uma equipa que, possivelmente da GNR ou de outra força de segurança, e que descobriu lá alguém a vender aves à venda, entre os quais dão fafes ilegais. Portanto, as aves foram todas apreendidas. Aquilo depois foi encaminhado lá para as entidades competentes para ver o que é que se havia de fazer às aves, só que os dão fafes que tinham sido apreendidos, que eu não sei quantos é que eram todos fêmeas. E Dias que alguém, ficaram a pensar que eram priolos e pera, fizeram alguém isso diz, com isto eles. são priolos, vamos mandá-los para os Açores. E credo. Acho que tiveram, isto foi o que me contaram, atenção, eu não lidei diretamente com o episódio, portanto eu não sei se estes detalhes são todos rigorosos, isto que eu estou a descrever, mas enfim, pela descrição que me foi dada na altura, pareceu-me que sim. Já estavam-se a preparar para mandar as aves para os Açores, e depois de repente ela diz, espera lá, mas quem é que disse que isso são perigosos? Também como é que os perigosos chegavam aqui ao continente, não é? A menos que tivessem sido trazidos. Depois alguém se lembrou que era melhor olhar para as aves com mais atenção e chegaram à conclusão que afinal eram mesmo fêmeas de Dom Fafo. E portanto as aves não seguiram para os Açores. Se por acaso tivessem seguido e sido libertadas numa altura em que a população de periolos estava extremamente diminuída, porque já só havia, enfim, uma ou duas centenas de exemplares, agora há bastante mais, aquilo era logo estar a forçar uma contaminação genética por acidente. Portanto, eu estou a contar este episódio, não é aqui para deitar culpas a ninguém, até porque felizmente, pelo que eu soube, este transporte não chegou a acontecer. Mas é só para chamar a atenção que quando nós vemos estas aves, estas decisões, depois de as libertar ou de as mandar para tal parte, têm que ser muito bem pensadas, porque às vezes uma decisão precipitada que envolva uma espécie ameaçada pode ter consequências a nível da sua conservação, ainda que a intenção fosse a melhor. Mas efetivamente não eram periolos, portanto vê bem o que esteve quase a acontecer, segundo enfim, este relato. Não é? Uh, e quanto à taxonomia, explica lá este nome.
tão estranho desta ave? O nome que é o nome científico. Científico. Bom, o nome científico. Para começar, esta ave foi descrita pelo Linneu. O Linneu, que morava na Suécia, e há lá muitos donfafes, mas isto é um tautónimo, como já percebeste, é o nome duplicado. Pirrula, pirrula é um tautónimo, e o Linneu, como eu já tive a ocasião de referir, o Linneu não criou tautónimos. Pelo menos até hoje nunca descobri nenhum tautónimo criado pelo Linneu. Ora, o Linneu então colocou isto noutro género. E o género em que ele colocou foi nada mais, nada menos do que Loxia. Loxia, que é o género do cruzabico. Portanto, ele, talvez por esta ave ter assim o bico muito grosso, embora não seja cruzado, ele achou que ele era aparentado ao cruzabico e então chamou-lhe Loxia pirrula. Mais tarde, este género é alterado, até porque o pirrula é um nome criado pelo Brisson, o género, embora o Brisson não tenha seguido exatamente a taxonomia do Linneu, ele propôs uma data de géneros novos que depois acabaram por ser adotados e por isso, mais tarde, por tautonímia, esta ave, que depois se percebeu que não tinha nada a ver com os verdadeiros cruzabicos, acaba por passar para o género próprio e por tautonímia é criado o género pirrula, que passa a ser então a espécie pirrula pirrula. Pirrula é uma palavra que vem do grego, que pode ser purrolas, porque o U às vezes é transliterado como um Y, que nós depois escrevemos Y. O purrolas seria uma das muitas aves mencionadas pelo grande naturalista da Antiguidade Clássica, que foi o Aristóteles. O Aristóteles, que era um filósofo grego que também se interessava por história natural. O Aristóteles mencionou várias espécies no seu trabalho História dos Animais, e que ele referia uma ave, dava o nome purrolas a uma ave que comia vermes e que depois disso, posteriormente, com a análise dos trabalhos, terá sido identificada como sendo ou o pisco de peito ruivo ou o donfafo. Não sei como é que se chegou a esta conclusão, mas possivelmente porque ele se calhar descrevia que a ave teria assim um peito de cor de laranja ou avermelhado, não sei. A verdade é que o Linneu deve ter lido isto e achou que este nome se adequava e então chamou-lhe Loxia pirrula e mais tarde, como vimos, passou a chamar pirrula pirrula. Mas olha, eu acho que vale a pena também nós falarmos um bocadinho sobre a história do nome português. O que é isto? Dom Faf, que é um nome estranhíssimo. Dom Faf. Realmente também já me tinha questionado, mas nunca procurei a razão de ser disso. Bom, o Dom Faf, Dom Faf é um nome que em português, se nós pensarmos um bocadinho, não significa absolutamente nada. Acontece que em alemão, e esta espécie é bastante comum na Alemanha, em alemão o Dom Faf, que se chama Gimpel, mas por vezes também é conhecido pelo nome de Dom Pfaff. Dom Pfaff, como é que isto se escreve? D-O-M-P-F, F de Faro, A-F-F. Portanto, Dom Pfaff. E em norueguês é Dom Pap, que é parecido. Ora, o Dom Pfaff é uma palavra composta na Alemanha em que Dom significa catedral e Pfaff significa padre ou cardeal. Ora, cardeal é um nome às vezes dado até pelos criadores e não só, não apenas na Europa, também na América do Norte também há umas aves chamadas cardeais, assim com estes tons vermelhos, vermelho escarlate, que faz lembrar as vestes dos cardeais, que também envergam vestes dessa cor. E a teoria do Tite, do William Tite, que escreveu The Birds of Portugal em 1924, ele chamou logo a atenção para o facto do nome Dom Pfaff ser muito parecido com o nome alemão Dom Pfaff. E de facto é possível que o nome tenha sido importado do alemão e foneticamente adaptado depois à escrita portuguesa. É claro que ele depois apresenta uma teoria um bocadinho mirabolante para justificar isto. Ele diz que a presença desta ave em Portugal seria uma sobrevivência ou uma relíquia, se quiseres, do domínio visigótico de há 1300 anos atrás. Portanto, ele acha que os donfafos teriam sido trazidos pelos visigodos para Portugal e que teriam ficado por cá e que o nome teria vindo dessa altura.
Mas, entretanto, o Rei Júnior, que publicou um livro em 1931, e ele percebe-se por algumas coisas que ele escreve, que ele não simpatizava muito com algumas coisas que o Tite dizia, ele também diz uma coisa acerca disto. Diz o seguinte, eu vou ler. O senhor William Tite, no seu livro The Birds of Portugal, diz que esta espécie é conhecida em Braga e em Vila do Conde pelo nome de Dom Fafo, o que não é bem assim. Em Braga chama-se simplesmente Pimpalhão da Índia. E em Vila do Conde não tem nome popular algum pela simples razão de não ser ali conhecida. O mesmo autor diz suspeitar que o nome de Dom Fafo, dado a esta espécie, tenha vindo para Portugal com os visigodos, atribuindo-lhe já uma existência no país de 1300 anos, o que nos parece um pouco fantasioso. Então esse nome existe há tantos séculos em Portugal e só depois de 1862, data em que o sábio professor Barbosa do Bocage publicou as suas instruções práticas, onde inseriu uma lista das aves portuguesas, é que ele aparece pela primeira vez entre os nomes vulgares das aves portuguesas? Se o nome Dom Fafo, como pretende o Sr. Tite, tivesse vindo com os visigodos que estacionaram em Brácara durante séculos, e sendo este pássaro de aparecimento regular e bastante comum nos arredores desta cidade, não era natural que esse nome tivesse ficado, embora adulterado, entre o povo que aí habitava e continuou a habitar até aos nossos dias? Mas não, em Braga, e em todas as povoações a norte e a leste de Braga, as que temos visitado, nunca ouvimos dar a este pássaro outro nome que não fosse Pimpalhão da Índia, nome bem português e bem apropriado. Portanto, e no fim, ele diz que acha que esta adaptação do nome Dom Fafo pode ter sido o resultado de uma vulgarização da obra de Breme em Portugal. Portanto, Breme, que foi o Christian Breme, que era um ornitólogo alemão. Portanto, enfim, há aqui várias possíveis explicações para este nome. Onde é que está a verdade não sabemos, mas esta semelhança entre o nosso Dom Fafo e o Dom Pfafo alemão sugere fortemente que o Dom Fafo seja um aportuguesamento deste nome alemão, que é o cardeal, é um nome cardeal, que é um nome que às vezes é dado a outras aves. Acho um dos apontamentos mais curiosos acerca do Dom Fafo. Olha, Zé, muito mais ficaria para dizer aqui, e teremos certamente material para a segunda já nos volta, estamos a mas esticar aqui um bocadinho nesta conversa, sem dúvida. acho que hoje epá, mas pronto, não quis deixar de ler este excerto que me parece bastante curioso. É engraçado, sim. Ok, Acho que vamos ter olha, que nos despedir, não é? exato. Muito obrigado, Gonçalo. Muito Obrigado, obrigado Zé, a e a todos. próxima espécie também será muito interessante, ainda por terras de Trás-os-Montes. Obrigado a todos. E até a próxima. Boas audições, até à próxima.